Nós somos a equipe Ultimato e vamos falar um pouco sobre as formas de governo. As formas de governo dizem respeito ao modo como um determinado governante organiza os poderes e aplica o poder sobre os governantes. Nesse sentido, temos uma concepção de que a organização que um determinado governo faz dos elementos estatais é uma forma de governar. Os escritos mais antigos sobre o assunto remontam a Aristóteles, que elaborou em sua obra intitulada Política uma classificação das formas básicas de governo de acordo com as experiências políticas vividas na Grécia Antiga. Para Aristóteles, havia 6 formas de governo diferentes, sendo 3 legítimas, monarquia, aristocracia e democracia, e 3 ilegítimas, que eram degenerações das formas legítimas, tirania, oligarquia e demagogia. Na modernidade, temos 2 concepções de formas de governo que ganham destaque, a de Maquiavel e a de Montesquieu. Para Maquiavel, só existiam 2 formas de governo, a saber, república e principado. Já Montesquieu percebeu 3 formas de governo, sendo elas república, monarquia e despotismo. Definição. Segundo Paula Bonavides, em seu clássico livro Ciência Política, as concepções de forma de governo variam. Podemos fazer distinções de 3 momentos em que os teóricos definiram tal forma: na antiguidade com Aristóteles, na modernidade com Maquiavel e Montesquieu, e na contemporaneidade com os autores que se dedicaram e se dedicam a entender as formas mais recentes de governo, com especificidades não notadas pelas vivências políticas anteriores. Bonavides nota, no entanto, que as classificações mais completas partem da análise aristotélica e moderna, pois elas focam naquilo que é essencial para se entender as formas de governo, ou o número de pessoas que exercem o poder soberano. Nesse sentido, temos como principais formas de governo aquelas que dizem respeito à divisão do poder entre os atores políticos, ou seja, o que está em jogo é quanto um poder é dissolvido. A divisão de poder e a quantidade de pessoas que exercem a soberania estão diretamente relacionadas ao modo como um governo organiza o Estado e os elementos estatais, de modo a criar diferentes relações entre governante, governados e a máquina estatal. É importante salientar que Estado é diferente de governo, enquanto o primeiro tende a ser algo fixo e pouco alterável, pois diz respeito à ideia de nação que ocupa um determinado território. O governo é algo mais passageiro e tende a durar bem menos do que o Estado. Formas de governo para a filosofia. Estamos a seguir as formas clássicas divididas por Aristóteles, Maquiavel e Montesquieu. Classificação aristotélica. Monarquia. Forma de governo em que o poder concentra-se nas mãos de uma pessoa, o monarca, e a soberania encontra-se concentrada naquela figura. Para Aristóteles, o monarca deveria ser uma pessoa apta ao cargo, com inteligência, estratégia e senso de justiça. Caso o monarca não tenha esses atributos, há uma tendência à degeneração do governo. Aristocracia, forma de governo legítima em que há um corpo de pessoas aptas a governar e, por isso, estabelecem-se enquanto casta política. Se esse grupo não governar com justiça e competência ou legislar em causa própria, a aristocracia degenera-se e torna-se uma oligarquia. Democracia, outra forma legítima. A democracia é o poder político dissolvido entre a massa de cidadãos, todos aqueles que, por alguma razão intrínseca ao sistema político, possuem a cidadania, ou seja, podem participar da cidade, e também exercem o poder soberano. Tirania é uma degeneração da monarquia que ocorre quando o monarca passa a agir com injustiça e incompetência, exercendo o poder de forma extremamente arbitrária. Oligarquia. Quando a aristocracia passa a legislar em causa própria e não se preocupa com as ações justas ou com o bem comum. Há uma degeneração que resulta na oligarquia. Demagogia. Quando a massa de cidadãos preocupa-se apenas com aqueles que estão no poder, ou quando se preocupa apenas com a massa, deixando as elites de lado, o sistema democrático torna-se uma demagogia.
Classificação de Maquiavel. República. Pode abranger a democracia e a aristocracia, uma forma de governo em que o poder é plural. Principado. O poder aqui é singular, ou seja, é uma forma de monarquia em que o príncipe concentra o poder em suas mãos. Classificação de Montesquieu. República pode ser uma democracia ou uma aristocracia, e o fundamental é o fato de a soberania residir na mão do povo. As ideias de prática e igualdade entre os co-cidadãos são principais basilares para o pensamento republicano, ressalta Bonavides a respeito da obra O Espírito das Leis de Montesquieu. Monarquia é o governo de apenas uma pessoa por meio de um corpo de leis fixas. O monarca legítimo não pode alterar as leis arbitrariamente e nem infringi-las. Despotismo. Diz respeito ao monarca que desrespeita as leis, que abusa de sua autoridade e que age à revelia daquilo que é estabelecido na Constituição. Teocracia. Em seu sentido inicial, a teocracia é um termo de origem grega, que significa governo divino. Nesse sentido, definimos a teocracia como todo o governo em que justificativas de natureza religiosas orientam a formação do poder instituído. Na maioria dos casos, o chefe político é visto como representante direto de algumas divindades, ou chega a assumir a condição de divindade encarnada. Forma de governo no Brasil. A forma de poder no Brasil é a república presidencialista, com origem de poder democrático. No nosso país, temos uma eleição popular, que elege os membros do Congresso, ou seja, os poderes legislativo e executivo. Os membros do executivo são compostos por um presidente e uma variedade de ministros indicados por ele. O legislativo é composto por senadores e deputados. E, por fim, por meio de indicações do Executivo, se forma a Suprema Corte, o STF, composta por juízes que definem, assim, o terceiro poder, o Judiciário.